Bom dia, bom dia, bom dia, que haja luz e houve luz. Bom dia, queridos. Dia 25 de outubro. Bom dia, bom dia. Bom dia, Lelo. Bom dia, Juquibed. Que bom ter vocês aqui. Som perfeito. Valeu, Lelo. Que bom que você está conectado aí. Inês. Que alegria ter vocês conectados para esse dia especial, sábado de sol aqui, pouco calor, vai ter calor certamente, que esse sol do jeito que tá, o negócio vai ser poderoso demais. Que bom ter você conectado. Deixa eu colocar o meu anel do BTJ que o Lelo fala. Então, colocando. Bom dia, Lê. Bom dia, Luciano. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hoje é um dia especial. Tenho assim ilustre presença, né, de um convidado para lá de especial hoje com a gente, Eudine Bar, aquele cara que é o coração, ele é a mente do BTJ, trabalhando, servindo, coisa boa, coisa boa, coisa legal. Tô tentando esquematizar aqui alguma coisa para eu ficar vendo, lendo, se precisar. Sol aqui em Mongaguá. Aí sim, hein? Que legal. Se você puder digitar onde você está, diga aí para mim onde você está nesta manhã de sábado, dia 25 de outubro de 2025. Melhorou? Melhorei. Estou bem, graças a Deus. Me sinto melhor, Inês. Tomando lá os shotzinhos de manhã, os gagarejos. Tem funcionado, graças a Deus. E queremos ver pastora Fernanda esta semana. Fê, é essa semana. Você não escapa, não escapa. E aí, Vieira, Guga, tudo bom, cara? Bom te ver por aqui também. Hoje é um dia especial. Muito bacana ter você aqui conectado com a gente nesta manhã do dia 25 de outubro de 2025. Hoje nós vamos continuar falando do capítulo do livro De Volta para Jerusalém, 30 histórias reais para desafiar a sua fé. Poderoso demais. Pri, seja bem-vinda, Pri. Que legal que você está aí também. Dia especial, Aninha. Seja bem-vinda, Aninha. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar vocês. Eu consigo adicionar como moderador. Deixa eu ver aqui. Não. Eu consigo. Pri, eu consigo adicionar você como moderador aqui também. Ô, Aninha. Depois me fala quem que vocês preferem, porque vai que tem alguma pergunta em inglês aqui hoje. Estou preparado aqui com esse grupo aqui que hoje tem gente de fora. Shalom, shalom, pintura, show de bola. Da Luz Sacole, seja bem-vinda. Rubens, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui, minha querida irmã Itala, da Paraíba, terra boa, de calor, seja bem-vinda. Que bênção ter você aqui com a gente. Olha aí, ó, a Inês está fazendo um comentário muito interessante. Você que segue o nosso Instagram, a gente posta ali diariamente informações do que está acontecendo no campo missionário e é um absurdo. A gente ouve que a China não tem represálias, não tem... ela impede, ela persegue o cristianismo e coisas do tipo. E aí a gente colocou aqui, a Inês está lembrando aqui da gente, né? Uma freira, pelo simples fato de organizar uma equipe para ir para a Europa e visitar locais cristãos, quando volta é presa. E aí, me explica que não tem a perseguição. Meu Deus do céu, meu Deus. Eu acho que ela só foi presa porque ela não fechou o pacote com a Lelo Turismo. Só deve ser isso. Se ela tivesse fechado com a Lelo Turismo, ela não seria presa. Olha o merchan aí, hein? Tô brincando. Mas que horror isso, né? Misericórdia. Pati, seja bem-vinda. Gislaine, seja bem-vinda. Alisson, seja muito bem-vindo. Já já eu vou conectar
o meu querido brother Eugene Bá. Tomara que dê certo. Nessa semana nós tivemos também o nosso querido pastor Will, também dos Estados Unidos, e foi uma luta para ele conectar, porque esses caras não usam muito o Instagram. Meu Deus, que interessante, né? Até porque não ficam aparecendo muito. Mas hoje vai dar certo, se Deus quiser. Tô pegando aqui um materialzinho. Ai, deixa eu deixar aqui assim. Vou deixar aqui do lado aqui. Vai ser poderoso, vai ser poderoso o dia de hoje. Liane, bem-vinda, irmã. Freitas Pamela, talvez seja bem-vinda também. Hoje, esse cara que a gente vai entrevistar, que a gente vai ter um tempo aqui, eu não vou conseguir mostrar tudo, mas ele é responsável por isso aqui. Tem assim mais umas 10 pilhas aqui, eu vou tentar pegar só para você ter ideia de quem que é. Ainda tem mais esses aqui. Todos os nominhos dele aqui, ó. Eugene Bá, Eugene Bá, Eugene Bá. Isso aqui é todo um trabalho que a gente está fazendo para traduzir. Vai ser poderoso. Tem muita coisa aqui. E tem esse aqui, ó, que eu ainda não mostrei para ninguém, que é muito bacana, que é esse aqui, ó. Que é o de neném, de crianças. Que é as historinhas do bebê Fufu. Olha que bênção. Olha que legal. E aqui você aprende um pouquinho de chinês. Que bacana. Isso tudo do nosso querido irmão e amado Eugene Bá. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Eu tenho que chamá-lo aqui, né? Deixa eu ver, adicionar. Ele não aparece aqui. Deixa eu ver, Eugene Bá. Vou convidá-lo aqui, irmãos. Você está me ouvindo aí? Eu já chamei, eu já o convidei e agora vamos aguardar que em algum momento ele entra. Tem cada coisa aqui poderosa, poderosa. E nós estamos falando do livro Back to Jerusalem, 30 histórias reais que vão desafiar a sua fé. Irmãos, é bem verdade, eu já convidei ele aqui, ele está ciente desse nosso bate-papo, mas eu preciso te falar também que existe uma chance de ele não participar, porque ele é o cara que está pelo mundo afora com o BTJ, e até onde eu sei, ontem ele estava em um país, mas ele é tão doidão que hoje ele pode já estar em outro país, na correria, aqui ó, não conseguiu participar. Olha aí a Rafa, estou escutando o áudio Jesus in Iron, do Eugene Bá. Vamos ver se a gente tem aqui isso que ela está falando. Vamos ver, vamos ver. Não é esse aqui é muito poderoso. Eu estou lendo ele, depois a gente pode até falar sobre ele. Opa, esse não é dele, esse é um outro, esse aqui é um presente de um amigo, de um casal querido lá de Curitiba que deu pra gente está lendo. Ahá, achei! Jesus in Iron. Aí, Rafa, tenho ele aqui. É poderoso, né? Muito top. Você recomenda, Rafa? Eu recomendo. É poderoso demais. É poderoso demais. Irmãos, deixa eu ver aqui. Tentar chamá-lo novamente. Não a conseguiu. Deixa eu ver. Se eu não conseguir dessa oportunidade, eu vou seguir aqui para não demorar com vocês hoje, que eu quero que vocês aproveitem esse sabadão lindo e maravilhoso. E eu remarco com ele aqui, porque realmente é muito corrido a agenda desses caras. É realmente uma correria. Cadê? Deixa eu sair daqui. Eu chamei ele novamente, ele conseguindo entrar, ótimo, senão eu vou seguir aqui, tá bom, meus irmãos? Porque Eugene é alguém que está realmente na correria. E é como eu disse para você, ele pode estar em qualquer lugar deste mundão afora. Jesus do céu. Deixa eu ver. Última tentativa. Ele entrando. Vamos para frente. Se não, tá tudo bem.
vocês vão estar comigo hoje novamente. Deixa eu só fazer um teste aqui. Cadê? Aqui, beleza. Coloquei aqui. Ah, Jesus, será que vai dar? Será que vai dar? Será que não vai dar? Chamei aqui, ele não aparece aqui para mim. Que peninha. Vamos avançar, vamos avançar. Ele aparecendo aqui, eu volto com vocês, mas, caso contrário, eu acho que está na hora de a gente começar aqui. Eu quero, começar orando, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui nesta manhã de sábado para ouvir uma história muito intrigante, algo assim muito interessante, que é o capítulo 25 desse nosso livro Back to Jerusalém, 30 histórias reais para desafiar a sua fé com a nossa querida irmã Grace He. Algo poderoso, algo interessante. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por este sábado poderoso, Senhor. Sábado, fim de semana, que aí a gente tem grandes expectativas de um mover do Senhor sobre as nossas vidas. Que a tua bênção seja sobre nós, a tua graça seja sobre nós. Consagramos essa live para o Senhor Jesus. Que o Senhor venha ministrar nos nossos corações nesta manhã e que a gente seja edificado para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, queridos, eu estou aqui na eminência do Eudine Conectar, mas eu vou ganhando tempo aqui, vou já passar a história de hoje, que se ele conectar em algum momento aqui, aí a gente vai ouvir um pouquinho da história dele, vamos ouvir aí um pouquinho do testemunho dele e aonde ele está, porque ele está em vários lugares ao longo da semana. É incrível, não ao mesmo tempo, tá? Mas na mesma semana ele está na Inglaterra, vai para Afeganistão, Paquistão, Sudão, tudo que é e some, e aí aparece na Suécia. É uma coisa linda, é uma doideira. Mas a história de hoje, desse capítulo 25, conta algo que é realmente muito interessante, que se eu resumir, o capítulo de hoje em uma frase e nada mais, ficou a seguinte: a verdadeira fé começa quando deixamos de apenas falar com Deus e passamos a conhecê-lo de todo o nosso coração. Poderoso, hein? A nossa fé, a verdadeira fé, começa quando deixamos de apenas falar com Deus e passamos a conhecê-lo de todo o nosso coração. É muito interessante isso, porque essa história, a história de hoje, da Grace He, ela é uma das primeiras irmãs. Não vou falar fundador, porque a gente não sabe, né? Mas ela é uma das primeiras irmãs do movimento Back to Jerusalem, do De Volta para Jerusalém, de lá de 1900, que começou. Ela é uma dessas primeiras, e ela carregou esta chama, desta visão, de pregar o evangelho de Cristo, da China até Jerusalém, passando por inúmeros países fechados, países que são fechados para o evangelho, que perseguem o evangelho, que causam tanta opressão, que tanta pressão no evangelho. E essa história é muito interessante porque ela, além de carregar a visão do De Volta para Jerusalém, o começo dela, o testemunho dela fala de uma transformação que aconteceu quando ela realmente teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Todos nós precisamos ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Ela mesma, no testemunho dela, diz que Deus não tem netos. Você já ouviu isso? Essa frase, certamente, frases de efeito também, né? Que Deus não tem netos, Deus tem filhos e filhas. E esse é o lindo, esse é o interessante. Ela faleceu em 2014, mas ela fez parte desse mover junto ali da cidade onde ela vivia, que ela, quando chega, né, na cidade de Shanxi,
bonito, né? Você pode falar Shanxin aí, com o pastor Mark Mai e o irmão Zeng, o mesmo irmão Zeng que a gente já ouviu aqui as histórias dele. Eles pregam nessa cidade, começam a trabalhar nessa cidade, evangelizar essa cidade e ganham ali para Cristo alguns milhões de pessoas, né? Eles não brincam ali. O mover do Senhor, a unção do Senhor, o avivamento que está passando a China, a gente tem visto aqui em capítulos anteriores, que tem tudo a ver com o mover de oração, de vida de Deus, de palavra de Deus. Tem essa pegada do mover do Senhor ali. Realmente um grande avivamento que está se passando por ali através da oração. Você vai lembrar que o Will falou aqui para a gente na semana algo muito interessante. Ele disse que o pastor, perguntaram para o pastor Zeng, o irmão Zeng, como que você construiu, né, ou edificou, ou participou desse mover tão poderoso de não ter ninguém crente na onde você vivia e agora vocês serem milhões de pessoas servindo ao Senhor. Como é que é isso? Qual que é a estratégia? E ele fala, né, que quando ele aceita Jesus, ele vai e conta para a família dele. Aí os policiais ouvem essa história e falam, não, você está preso, não é para pregar essas coisas não, prende. Ele fica algum tempo na cadeia, quando ele volta para casa, a família tinha pregado para os vizinhos e aí o bairro estava todo crente. E ele está ali perto, a polícia, não, você não pode estar aqui, esse negócio está crescendo, prende ele de novo, ele fica mais um tempo preso e ele volta. Quando ele volta, agora a vizinhança, não só o bairro, mas até os bairros ao redor, a região dele, está crente. E aquela doideira começa a acontecer, aquele mover sobrenatural começa a acontecer. E ele explica, ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, porque toda vez que eu voltava para a cadeia, a igreja crescia. Muitas das vezes o Senhor quer tirar, muitas vezes não, o Senhor quer sempre tirar as nossas estratégias, tirar tudo aquilo que a gente acha que vai dar e que não vai dar, para fazer a obra, porque a obra é do Senhor. Aleluia. Mas são irmãos e irmãs de muita oração, de muito clamor a Deus, de muita busca pelo Senhor Jesus. E essa irmã Grace conta o testemunho dela nesse capítulo 25, que ela, então, quando tinha 15 anos de idade, quando ela vivia primeiramente em Qinjiangxi e depois se mudou para Pequim, naquela época ela teve uma visão de um mapa. E dentro dessa visão do mapa havia um grande mar. E este grande mar tinha um barquinho que era levado pelas ondas, para lá e para cá. As ondas iam jogando ela para lá e para cá. E ela começou a ter muito medo, porque ela ouviu uma voz dizendo, você é este barquinho. Ela então entra em desespero. E ela começa a orar aquilo que sua mãe tinha ensinado ela a orar. Ela não tinha palavras próprias na sua oração. Ela tinha uma reza, ela tinha uma oração feita, uma forma ensinada pelos seus pais, e ela só orava aquilo. E ali ela entende que aquela palavra é uma palavra de salvação, é uma palavra de despertar, de convidá-la para viver o melhor de Deus. Ela sentia muito medo. E aí ela falava, mas eu só sei orar isso. Então ela começa a conversar no sonho e entende que Deus está falando com ela. O que estava acontecendo ali era um encontro do Senhor com ela. Ela estava tendo um encontro com o Senhor. E ela então começa a orar. E ela então entende que ela, sendo aquele barquinho tão pequenininho, jogado de uma onda para outra, era porque ela ainda não tinha um relacionamento vivo com o Senhor. Ela vivia no pecado. Ela se viu uma pecadora. Ela se viu no momento de confessar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da vida dela. Pedir perdão de todos os seus pecados e fazer parte do mover do Senhor Jesus. E ali foi muito interessante isso. Porque ela dizia, eu tenho um encontro com Deus através da minha... Aliás, eu nunca tive um encontro com Deus através da minha família. Eu lembro de minha mãe me ensinar a orar,
a orar e tinha que orar daquele jeito, tinha que fazer aquela reza daquele jeito, porque se fizesse errado, Deus iria ainda castigar. E ela nunca teve a noção ou a revelação de que ela era uma pecadora, de que ela precisava de Jesus, que ela precisava encontrar Jesus no coração, abrir o seu coração e permitir o Senhor entrar. Ela nunca havia pedido isso pessoalmente, ela conta nessa história aqui. Então, ali, naquela visão, ela desperta, ela confessa o Senhor Jesus. E ela diz que a alma dela se enche de uma alegria, que ela diz aqui, eu me senti tão limpa e tão livre que eu não conseguia parar de rir. Aleluia! Aleluia! A alegria invadiu o coração dela. A alegria invadiu a vida dela. A alegria invadiu, ela foi completamente perdoada. Ela sentiu que todo o seu pecado foi perdoado. Ela fala aqui uma frase que eu ia sublinhar, mas eu esqueci de sublinhar. Eu achei tão interessante. Ah, Jesus do céu. Que eu achei que ela... Eu falei, uau, essa é poderosa. Porque estava aqui em cima, mas não está mais aqui em cima. Oh, Jesus do céu. Que Deus não tem netos, isso aqui eu já sabia. Já tinha falado. Oh, irmãos, eu perdi aqui, mas ela fala, depois eu até posso escrever no nosso Instagram, mas ela fala, né? Eu confessei os meus pecados. Puxa, paz do céu. Eu vou tentar achar aqui depois. Mas ela fala algo assim, mais ou menos do tipo, né? É, eu, eu, eu orava a Deus como pecadora. E depois, como cristã, eu conversava, eu me relacionava com ele. Ah, eu vou tentar achar aqui depois, que for bem confuso agora também eu falando, quando a gente não tem a certeza aqui, oh Jesus do céu. Fica um negócio, né, quando a gente não tá na ponta da língua aqui, mas peço perdão. O que ela quis dizer com isso? E é uma verdade, né? Uma vez que você tem um encontro com Cristo Jesus e ele vem morar no seu coração, a Bíblia diz que nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Agora, eu não sou um pecador que ora, mas um cristão que peca. Essa era a fase. Eu não sou mais um pecador que ora, mas eu sou um cristão que peca. E isso muda muito. Aquilo que você pensa, aquilo que você crê, é aquilo que vai determinar o seu dia a dia. Se você ainda se vê como pecador, você vai pecar, porque você se enxerga assim. Agora, como você se enxerga e vê que você é filho, pela palavra de Deus, você foi feito filho, você vai até vacilar, mas você não está mais agora caminhando preso pelo pecado. Você agora está livre em Cristo Jesus. Aleluia. Então, essa é a história da irmã Grace He. E aqui vem um pensamento muito interessante. Que quantos de nós, né, ou eu mesmo sou neto de pastores, fui criado sempre dentro da igreja e tal, mas quantas das vezes eu me lembro de e só cumprir tabela, vai ter que ter o dia do encontro com o Senhor. E tem o dia. Eu me lembro que eu era muito pequenininho e a gente estava fazendo faxina em casa, somos em 3 filhos, e minha mãe fazendo faxina, colocamos uma musiquinha, um toca-fita, para quem não sabe o que é isso, perdeu, né? Mas quem sabe, sabe. E nesse toca-fita eu lembro que tocava uma musiquinha que falava assim, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. E aquilo começou a encher o nosso coração enquanto a gente ia limpando aquela bênção. E eu me lembro de ter tido esse encontro com o Senhor Jesus. Pessoal, um encontro vivo, um encontro eu e ele, um encontro onde não tem mais ninguém. Eu espero que você já tenha tido este encontro, né? Se você teve esse encontro, coloca aí, eu tive este encontro. Eu já fui encontrado por Jesus, né? Eu acho que isso é tão poderoso, isso é tão maravilhoso, porque a partir desse dia, a nossa vida muda e muda completamente. O medo substitui pela confiança. As orações vazias, elas dão lugar a uma comunhão verdadeira com o Pai. Assim foi a fé da irmã Grace.
E essa fé, irmãos, é um simples testemunho, é um capítulo muito curto, né? Mas esta irmã é responsável por permitir que Deus usasse a vida dela e milhões de chineses fossem encontrados pelo Senhor Jesus. Milhões. É poderoso demais uma simples pessoa que se coloca à disposição de Cristo Jesus. Deus faz coisas a mais do que pedimos ou pensamos. Eu tenho sido muito ministrado ultimamente, queridos irmãos, com a palavra do Senhor que diz 5 pães e 2 peixinhos. Essa é a minha obrigação. Isso é o que é esperado de mim. Ter o alimento para minha casa, ter o meu alimento e não me preocupar com a multidão. Quem vai multiplicar isso e alimentar a multidão é o Senhor Jesus. O meu e o seu papel é termos esse relacionamento com o Senhor, termos este momento com o Senhor, vivermos neste momento com o Senhor Jesus. E disso ele vai alimentar multidões. Você tem esse chamado. Você tem isso dentro de você. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios e rios de águas vivas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero te lembrar aqui que todas as manhãs, hoje é o dia 25 de 30 que nós estamos juntos, ou seja, faltam 5, faltam 5 lives. E você esteve aqui comigo todos esses dias, que especial, né? Mas todas as manhãs nós temos declarado ao Senhor Jesus, a este mundo, ao reino, aos nossos familiares, em voz audível, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A gente tem desejado a volta do Senhor Jesus, porque ele virá, Jesus, ele voltará. E ele vai voltar para uma igreja que anseia a sua volta, para uma igreja que deseja a sua volta. Se você é aquele que deseja a volta do Senhor, escreve aí, Maranata. Escreve aí, Maranata, eu quero te conhecer. Você escrever Maranata, eu vou ver o teu nominho aqui e eu vou falar, yes, tem mais alguém desejando esta volta do Senhor. Nós não estamos sozinhos, nós sabemos, irmãos. Irmãos, o céu é um lugar maravilhoso. O céu é um lugar maravilhoso. Jesus está voltando. Maranata, Maranata. Breve virá, o Senhor está voltando. E eu e você vamos nos encontrar com Ele nos ares. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Eu quero convidar agora quem? A vinheta do sábado de manhã do sol é Bebê Fufu. Bebê Fufu. Yes! Os bebês fufus estão de volta. Oi, eu sou o bebê fufu da China. Oi, eu sou o bebê fufu do Iraque. Olha que legal, irmãos. Até aqui nós temos nações aqui representadas. Esse representando o bebê fufu lá do Iraque e esse representando o bebê fufu lá da China. É bênção total. Eu mostrei aqui para vocês. Infelizmente, o nosso querido Eugênio não conseguiu conectar, mas ele é responsável também pelos livrinhos do bebê fufu. Olha aí, ó. Esse bebê fufu aqui, ele também tem filminho, ele tem livrinhos. E a minha filha, que é empreendedora, tá com uma ideia genial que eu não vou poder falar aqui, mas em breve a gente vai ver coisas aí do bebê fufu aqui no Brasil. Eu fiquei maravilhado com a ideia dela, a oração dela, porque é a responsabilidade da Carol cuidar dos bebês fufus e das nossas orações pela igreja perseguida. E nós vamos orar agora pela igreja perseguida. E o que eu quero te pedir aqui? Que você sempre se lembre de orar pela igreja perseguida. Nós temos inúmeras situações acontecendo no mundo afora. Nigéria, aquele pastor, meu Deus do céu, agora utilizou a rede social para clamar a atenção, chamar a atenção do mundo do que está acontecendo ali. Nós temos acontecimentos também lá em Moçambique, igrejas que foram queimadas e com pessoas dentro, famílias assassinadas, simples fato de terem a fé em Cristo Jesus. Nós temos agora, desde o dia 9
de outubro, você tem acompanhado aqui comigo, 30 pastores ali e membros da igreja Zion na China foram presos. Hoje, 22 continuam presos. Mas não só isso, eles não estão só presos. O Partido Comunista Chinês, o STF deles, exigiu que as contas bancárias, tudo que eles têm de acesso, fossem bloqueados. As suas casas estão interditadas. Os familiares que ficaram não podem voltar para casa. Ou seja, as esposas, aqueles que permaneceram, estão sem alimento, sem a sua casa, sem acesso a qualquer outra coisa, dependendo exclusivamente da ajuda da igreja. E eu e você, aqui do Brasil, estamos mandando recursos para lá, para abençoar esse momento único dessa família e poder abençoar a vida deles. Eu sei que o BTG no mundo inteiro já levantou um valor e está mandando esse valor para lá também. E você pode fazer parte disso, se você tem interesse. Essa é uma parte que não é para todos, é só para aqueles que aquecem o coração. E aí você pode falar, nossa, mas Danilo, eu só tenho R$2. Se você tem R$2 e esse é o valor que você tem, que está no teu coração e você quer dar, meu irmão, é bênção pura. Ah, eu tenho outros valores. Eu não estou falando aqui o valor em si, eu estou falando, se você tem ouvido essa chama no teu coração de querer abençoar, essa é a hora de você ajudar. Nós vamos enviar esses recursos, 100% desses recursos recebidos estão indo para essas vítimas dessas prisões ali na China, que têm as suas casas interditadas, suas contas bancárias fechadas, o negócio está horrível, uma pressão, e nós vamos orar por ele. Recentemente nós publicamos, hoje nós vamos publicar no nosso Instagram a carta das esposas dos pastores presos. E nós precisamos orar, eu quero orar com você. O pastor Wang, ele é um dos presos e ele tem um problema cardíaco. E nesse problema cardíaco dele, ele precisa de oração. Nós precisamos orar por ele. Nós precisamos clamar pela vida dele agora. E eu quero orar com você. Me permita aqui, eu vi alguém colocando qual é o Pix. Deixa eu te pedir um favor. Anote o meu celular, me mande uma mensagem para eu te mandar. Eu não vou colocar aqui no Instagram, não sei, por segurança, mas, por favor, me manda uma mensagem no 11 97416 7255 ou digita aqui, entre em contato com a gente. A Aninha está por aí, eu vi aí o Denner também. Por favor, nos ajude auxiliando com as informações. Se você quiser mandar aqui no Instagram, se quiser me mandar um WhatsApp, vai ser muito bem-vindo e eu quero te garantir que esse valor vai ser enviado para lá. Mas eu quero orar porque esse irmão está com esse problema cardíaco, está todos esses dias sem remédio e nós precisamos clamar pela vida dele. Nós precisamos clamar pelos pastores que não foram presos, que estão debaixo de muita pressão, estão de vigia, estão para serem presos, né, a qualquer momento. É uma opressão do inimigo. Mas posso te falar por quê? Posso te falar por quê? Irmãos, porque eles estão morrendo de medo do Evangelho de Cristo. Eles estão morrendo de medo da igreja. O Partido Comunista morre de medo da igreja. E eu e você podemos ser bênçãos orando por eles. Orando por eles. Em nome de Jesus. Eu quero orar por eles agora. E eu quero também te convidar, se você quiser fazer parte dessa equipe aqui do Brasil, que está levantando recursos para mandar para esses familiares, entre em contato com a gente, vai ser poderoso. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, clamando pela tua vida, clamando, Senhor, pela tua atenção em relação, Senhor Jesus, à igreja perseguida. O Senhor sabe o que é perseguição. O Senhor sabe o que é tortura. O Senhor sabe o que é prisão. O Senhor sabe que é morte e execução. Porque o Senhor assim foi crucificado na cruz do Calvário. O Senhor sabe, Senhor, eu não sei o que os meus irmãos estão passando agora ali naquela prisão da China. O Senhor sabe, eu não sei o que essas famílias estão passando em desespero, Senhor Jesus, de não ter os seus entes queridos. Os filhos e filhas, Senhor, que não têm o seu pai e a sua mãe porque estão presos. Esse irmão Wang, Senhor, que ele precisa de remédios, ó Pai, ali por causa dessa enfermidade no coração, só o Senhor para sarar. Só o Senhor para curar. O Senhor é o remédio que ele mais precisa.
O Senhor é o recurso que ele mais precisa. Pai, em nome de Jesus, visita ele ali agora. Os nossos irmãos e irmãs que estão ali presos já há dias, talvez sem água, talvez sem comida, no frio, deitado no chão, sem um papelão por baixo, sofrendo tortura, interrogatório. Deus, em nome de Jesus, faz a tua obra ali, dá, Senhor, força, dá o teu espírito, dá o fogo do teu espírito na vida daquelas pessoas, enche, enche, enche com a tua vida. Nós ministramos, Senhor Jesus, ali o conforto, o consolo, o abraço. Senhor, manda o abraço da igreja brasileira para eles. Senhor, abraça ali, Espírito Santo, abraça ali cada família. Abraça ali, Senhor, cada homem e mulher diante dessa prisão. Não só ali na China, mas na Nigéria, Senhor, aquele genocídio. Estão matando os nossos irmãos, Senhor, centenas de milhares já morreram, Senhor. Milhares só este ano. Deus, tem misericórdia desse povo da Nigéria, tem misericórdia dos nossos irmãos, dá força, fogo, ousadia na vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz a sua obra, faz a sua obra. Nós oramos, Senhor, pelas crianças, que os seus pais estão presos, elas não têm o que comer. Senhor, o Senhor é o sustento, o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que ajuda. Pai, nós cremos, Senhor, que sempre diante após essas grandes perseguições, o resultado é lindo, é um crescimento, é um amadurecimento, é uma frutificação da tua igreja, Senhor. Mas o processo dói muitas das vezes, mas nós cremos que o Senhor é soberano e o Senhor cuida de todas essas coisas. Abençoa, guarda, consola, traz o seu fogo, enche com ousadia, usa o Senhor nos dons do Espírito para ministrar, para salvar, para abençoar. Durante esse processo nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero aqui, irmãos e irmãs, agradecer você que está conectado neste sábado, você que em algum momento vai assistir essa live. Ela tinha um propósito de hoje conversarmos com o Eugene, mas depois eu explico o que aconteceu aqui. É muito normal isso acontecer, irmãos, por causa da vida que ele leva, né? Da situação que ele leva de estar sempre em algum lugar. Ele é do BTJ, o nosso coração, a nossa mente ali, então ele está realmente atuando em todos os momentos, em todos os lugares. Então, por isso que ele não participou aqui com a gente hoje. Peço desculpas por isso, mas eu acredito que ele vai estar aí nas próximas, assim eu espero. Mas se não, o Senhor vai nos dar a oportunidade. Eu sei que em 2026 ele vem para o Brasil. Se bobear, irmãos, ele vem em 2 oportunidades. E eu quero muito que você participe disso, que você veja as histórias ricas que ele tem do campo. E esses livros aqui, essa quantidade de livros que ele tem trabalhado, para que eu e você fôssemos abençoados e edificados com essas histórias reais aqui de irmãos e irmãs. Mas eu quero aqui mais uma vez te dizer, eu dou glória a Deus, porque quase que diariamente eu recebo novas pessoas nos nossos grupos, eu recebo novas solicitações de pessoas para fazer parte do BTJ aqui no Brasil. O nosso objetivo é compartilhar com a igreja brasileira sobre a igreja perseguida, sobre esse trabalho da igreja chinesa em pregar o evangelho de Jerusalém, da China até Jerusalém, passando por todos esses países fechados da janela 10x40, onde só na China 30.000 pessoas estão vindo para Cristo por dia. O nosso irmão Will comentou que das 75.000 mesquitas no Irã, hoje 50 já fecharam. É muita coisa. Há um avivamento acontecendo no mundo. Deus está se revelando, o Senhor Jesus está se revelando. E o nosso papel aqui é trazer essa informação, é trazer essas notícias para a igreja brasileira para nos conectarmos. Nós temos projetos incríveis. O BTJ, nós temos a visão de enviar, não levantar, porque já foram levantados, agora é enviar 100.000 missionários. Nós já temos 10.000 missionários enviados, e todos eles para pregar o evangelho para todo esse mundo. E isso tudo é feito através de muita oração, de muito clamor, de muita vida com Deus. Por isso que o Brasil precisa se conectar. Back to Jerusalém não é uma visão da igreja chinesa, mas é uma visão da igreja, que é a grande comissão, é pregar o evangelho. 2/3 da população do mundo está dentro da janela 10x40. E
0,0005% do dinheiro arrecadado para missões no mundo vão para essa região. Tem algo estranho, mas graças a Deus, 100% do BTJ vai para essa região. Você pode fazer parte disso orando, clamando, fazendo parte. Se você tem interesse, todos os dias, como eu tenho te falado, nós temos recebido solicitações de pessoas querendo se juntar, querendo conhecer um pouco mais. Eu estou à disposição para conversar com você, para irmos até a sua igreja, para conversarmos com o seu grupo de célula, seu grupo de oração. Não cobramos nada por isso, quero deixar isso super claro, porque o nosso objetivo é compartilhar da igreja perseguida com a igreja brasileira, para que sejamos conectados dentro dessa grande comissão de Cristo, de pregar o evangelho a toda criatura. São vários projetos, são várias iniciativas, e Deus tem feito coisas maravilhosas. Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos? Já é 9h40, o sol está forte. Você vai aproveitar este sábado, desfrutar desse sábado, de um domingo para lá de especial. Amanhã nós vamos fazer num horário diferente. Eu coloco aqui depois, eu não sei, porque amanhã eu vou estar no culto à noite com um irmão queridão aqui, Fernando Rocha. Vai ser poderoso em Santo André, vai ser delicioso, mas a gente se vê amanhã e por esses próximos dias. Faltam só 5 dias para concluirmos a nossa maratona de lives em outubro. E eu fui muito abençoado. Eu fui muito abençoado. Eu espero que você também tenha sido abençoado. Buialpá. Yesu Aini. Não temas. Jesus está contigo. Jesus te ama. Deus abençoe. Tenha um excelente sábado e um abençoado fim de semana para a glória do Senhor. E não se esqueça da igreja perseguida. Tchau. Deus abençoe. Aleluia.